Olá, sétimo ano, vamos de mais um conteúdo, né? Na verdade, uma continuação. A gente vai ver mais detalhes sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos falar primeiramente da grandeza diretamente proporcional. Duas grandezas são proporcionais quando existe uma relação de dependência entre elas, tá? Vamos ver um exemplo. Em um triângulo equilátero, três lados iguais, a medida do perímetro depende da medida do lado do triângulo, certo? Se o lado mede 8 centímetros, o perímetro medirá 24 centímetros. Mas, ó, se o lado aumentar, por exemplo, se o lado aumentar para 12 centímetros, seu perímetro também vai aumentar para 36 centímetros. Tá vendo como quanto mais eu aumento o lado, maior vai ser o perímetro? Perímetro, gente, é a soma de todos os lados, tá bom? Então, aqui, ó, propriedade característica. A razão entre dois valores de uma grandeza é igual à razão entre os dois valores correspondentes da outra. Vamos observar aqui esse quadro, ó. O lado do triângulo sendo 8 centímetros, a gente já viu aqui, ele vai medir o perímetro de 24 centímetros. Se aumentar aqui, ó, 36 centímetros. Mas se eu aumentar ainda mais 15 centímetros, vai aumentar ainda mais, vai para 45 centímetros o perímetro. Então, gente, o raciocínio é aqui, ó. Quando isso ocorre, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, haverá um aumento ou diminuição, uma balança equilibrada, tá? É questão de raciocínio, gente. É só você ler e tentar interpretar para saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, que eu vou já explicar para vocês. Então, outros exemplos. Vamos ver números de pães e quantidade de farinha necessária para fazê-los. Quanto mais pães eu quiser, maior quantidade de farinha eu vou ter que colocar, certo? Diretamente proporcional, ó. Vai aumentar. A distância entre duas cidades e o tempo necessário para percorrê-la, gente. Se eu estou no local, né, é distante aí, de acordo com a distância, o tempo será maior. Quanto mais distante a cidade, maior o tempo para chegar lá, tá? Compra de objetos e preço. Então, gente, questão de raciocínio. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão que representa a primeira é equivalente à razão que representa a segunda. Aqui, ó, nessa primeira fração aqui, aumentou essa aqui também. É equivalente a ela, ó, 4 vezes 2, né? Se eu for colocar aqui, se 4 sobre 8 é uma fração e eu vou querer outra fração, ela vai também aumentar junto com aquela, tá? Certo, gente? E isso aqui é uma razão diretamente proporcional. Quando aumenta, a outra também aumenta. Certo? Então, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando aumentarmos uma, a outra também aumenta, e ao diminuirmos uma, a outra também diminui, certo? Então, gente, um exemplo aqui, um probleminha, só para vocês fixarem como que a gente resolve um problema de uma grandeza diretamente proporcional, tá? É bem simples, é só você seguir esses passos. Um carro com velocidade de 60 km por hora percorre 240 quilômetros em 4 horas. E isso aqui em 240 quilômetros. Mas se eu tiver aí, né, 1.800 quilômetros, quanto tempo vou levar? Né? Um tempo maior. Por quê? Qual o tempo gasto se com a mesma velocidade fosse necessário percorrer 1.800 quilômetros, né? Com certeza vai ser aí um tempo maior do que 4 horas, certo? Porque aqui, ó, vamos ver. Gente, eu tenho quilômetro e tenho tempo, ok? Qual o quilômetro que eu já tenho? 240. Então, eu chego em 4 horas, tá? Agora, eu não sei, aqui a pergunta é, se eu tenho que percorrer 1.800 quilômetros, quantas horas eu vou gastar? Então, gente, ó, para vocês verem como é simples, eu tenho aqui uma regrinha. O que que eu faço? Eu faço esse xizinho, é uma multiplicação, ó. 240 vezes x igual a 1.800 vezes 4, tá, gente? É uma multiplicação, ó. Primeiro eu vou aqui o ladinho do x, 240 vezes x, tá aqui, igual a 1.800 vezes 4. Que isso aqui vai dar aquelas continhas que a gente já sabe, né? 240x igual a 1.800 vezes 4 é 7.200. E aqui também vocês já sabem responder. Esse vem para cá dividindo, tá? Multiplicando vem para cá dividindo. 7.200 dividido por 240 dá igual a 30, ou seja, 30 horas. Viu como é bastante tempo? Aqui só era 4 horas
E agora aqui, 1.800 quilômetros vai para 30 horas. Gente, essa regrinha é para diretamente proporcional, certo? Vou explicar agora inversamente proporcionais. Gente, aqui é o contrário. Se eu aumento algo, a outra vai diminuir. Ó, a grandeza é que a relação de dependência é inversa, existe proporcionalidade entre elas. Porém, enquanto uma aumenta, a outra diminui, como eu já falei para vocês. Olha um exemplo. Em uma construção, o tempo de conclusão da obra depende do número de pedreiros, claro, né? Quanto mais operários trabalhando, menos tempo será gasto. E quanto menos operários, mais tempo será necessário. Se eu tenho só 5 operários, eu levo 15 dias para a obra terminar. Agora, se eu só tenho 3, vai aumentar mais ainda os dias. Só tenho um operário, 75 dias, enquanto um diminui, o outro aumenta. Isso é grandeza inversamente proporcional, tá? Então, olha exemplos aqui, ó. Velocidade de um carro e o tempo gasto. Gente, lá em cima, na diretamente proporcional, era a distância e o tempo. Quanto mais distante, mais tempo. Agora aqui é a velocidade. Quanto maior a velocidade, em menos tempo eu chego no local. Questão de raciocínio, tá bom? Número de cães e número de dias necessário para consumir determinada quantidade de ração. Quanto mais cães eu tenho, né, vai terminar aí em poucos dias essa ração, né? Quando um aumenta, outro diminui. Número de máquinas e o tempo para produzir um certo número de objetos. Quanto mais máquinas eu tenho, em menos tempo eu termino o trabalho. Questão de raciocínio, tá bom? Olha aqui essas duas grandezas, ó, tenho 2/3, aqui eu tenho 3/2, né? Viu como inverteu, ó? 2/3, o 3 foi para cima, o 2 para baixo, é aí uma razão inversamente proporcional. Então, gente, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando ao aumentarmos uma, a outra diminui, ao diminuirmos uma, a outra aumenta. Vamos para um exemplo agora, gente, de grandeza inversamente. Isso aqui é um probleminha, tá bom? Roberto repartiu balas para seus 2 sobrinhos de forma inversamente. Gente, prestem atenção. Raciocínio lá era diretamente, com aquele xizinho. Aqui é inversamente, é uma outra maneira de fazer. Então, Marcos, que só tem 6 anos, recebeu 12 balas. E quantas balas recebeu Rogério, que tem 9 anos? Então, se é inversamente, né? Vamos lá. Então, gente, vou colocar aqui embaixo a idade e a bala. 6 anos, 12 balas, tá? Quem tem 6 anos recebeu 12 balas e o Rogério, que tem 9 anos, recebeu aí bem menos, tá? Que é de acordo com a idade. O que eu vou fazer aqui, gente? Lá na diretamente, você fazia um xizinho. Aqui, ó, é direto, tá bom? Aqui é em linha reta. Primeiro, vou começar pela multiplicação do x. 9 vezes x igual a 6 vezes 12, tá bom? Que vai ser igual a 9 vezes x, 6 vezes 2, 72. Agora, o 9 vem para cá dividindo. 72 dividido por 9, 8. 8 balas. Então, gente, ó, viu como ele recebeu menos? Quanto maior a idade, menos balas ele recebeu. Inversamente proporcional. É dessa maneira que resolve, tá bom? Não vão confundir. E aqui, gente, está a nossa atividade. Nessa primeira questão, você vai dizer se letra A, B, C ou D é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Leiam e interpretem, tá? Aqui, gente, na segunda questão, eu já fui boazinha e já coloquei que era diretamente proporcional. Então, você já sabe como é que faz. A terceira não diz se é diretamente ou inversamente. Você vai descobrir, tá bom? Qualquer coisa, a tia tá lá no WhatsApp para ajudar vocês. Bom desempenho!